Hoje nós vamos ver um anime que se chama Shumatsu no Harem World, ou em sua tradução literal, o harém do fim do mundo. O anime se passa em 2045, onde a tecnologia é extremamente avançada. Nosso protagonista Mizuharu Heito acorda depois de 5 anos e se depara com um mundo totalmente diferente. Um tipo de vírus mortal matou metade da população mundial, MK ou vírus assassinos de homens. Matou todos os homens do planeta, e nosso protagonista é um dos 5 homens restantes na Terra. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O anime começa com o Heito caminhando até uma sala com espelhos. Nessa sala, a garota que estava acompanhando se encosta e todos os espelhos viram vidros. E do outro lado estão várias mulheres peladas. Ela manda ele escolher uma e diz que todas aquelas mulheres estão ali para acasalar com ele. E nesse momento voltamos para 5 anos antes, Tóquio em 2040. Nós vemos o nosso protagonista se declarando para uma menina. O nome dela é Erisa, sua amiga de muito tempo, desde o colegial. Após se declarar, ela diz que no próximo ano não estará mais aqui. Ele vai ser congelado por conta de uma doença atualmente incurável, que se chama esclerose celular. Vemos que a tecnologia é muito avançada. A Erisa usa um tipo de bracelete e ao acessá-lo, várias telas aparecem na sua frente. Nas pesquisas, uma inteligência artificial já procurava a cura, e a inteligência artificial prevê que em mais ou menos 5 anos a cura vai estar pronta, então ele ficaria dormindo todo esse tempo. Parece que um amigo dos dois também se declarou para Erisa e ela não sabe o que fazer, mas ele não se sente bem em pedir para que ela o esperasse. Depois, o Heito estava num carro com a sua irmã e o seu irmão. Sua irmã estava bem curiosa sobre o que aconteceu entre ele e a Erisa, então o Heito diz que acabaram brigando. Nisso, o anime nos dá uma explicação da sociedade atual, uma sociedade com uma tecnologia altamente sofisticada, produção de alimentos, transporte, comunicação, medicamentos, uma época em que tudo é feito por máquinas. Os humanos estão livres da necessidade de trabalhar para viver. Eles estavam indo para um hospital, onde ele seria congelado. Seu médico fala que a inteligência artificial levaria no máximo 5 anos para encontrar a cura, e com sorte até mesmo em 2 ou 3 anos, e que quando o nosso protagonista acordasse, ele estaria curado. Quando tudo estava certo para ele ser congelado, ele começa a se despedir da sua família, que são a irmã e o irmão. Quando ele ouve alguém na porta pedindo para entrar, é barrada por não ser da família, mas o seu irmão mais velho permite a entrada. Era a Erisa, que queria se despedir dele. Ele deu um colar para ela, já que não pode ser congelado com acessórios, e pede para que guarde até que ele saia do congelamento. Quando ele estava dentro da cápsula e começa o processo, a Erisa diz que vai esperar por ele, e então ele foi congelado. Quando o Heito acorda, uma mulher estava ao seu lado, muito parecida com a Erisa, mas os seus olhos eram diferentes. Ela o cumprimenta. Todas ao seu redor parecem um tanto quanto envergonhadas. Ele se lembra que estava congelado e pergunta em que ano eles estavam. E eles estavam no ano de 2045. Ele já estava curado da esclerose. Então, ele é atendido por uma doutora e pergunta sobre o seu antigo médico. Ela diz que ele não está mais ali, e a mulher volta dizendo que logo explicaria tudo. No carro, com algumas mulheres, e sem sequer poder olhar para fora, o Heito fica preocupado. Então a mulher, Soumira, responsável exclusiva do Heito, explica que há 4 anos, um novo tipo de vírus denominado vírus MK se espalhou pelo mundo, e os infectados morriam em 3 dias. Esse vírus, que ainda não possui cura, dizimou metade da população mundial. E nesse momento, ele se desespera e sai do carro, correndo pelas ruas, e só vê uma cidade fantasma, tudo destruído. Se pergunta sobre a sua família, e nas ruas só vê muitas mulheres que olham estranho para ele. Ele percebe que não viu nenhum homem até o momento, então Osou fala que o vírus MK era também conhecido como vírus assassinos de homens, restando apenas mulheres no mundo e um número extremamente pequeno de homens que permanecem em sono frio, que era o congelamento, e algo no tratamento e no sono frio do nosso protagonista o tornou imune a esse vírus. Além dele, existem outros 5 homens na ativa, e eles são atualmente o recurso mais valioso do mundo, portanto, ele teria que se reproduzir o máximo com mulheres para salvar a humanidade.
Em uma sala, tudo é explicado novamente. Nosso protagonista, como um estudante de medicina, pergunta sobre outros meios de gravidez, como inseminação artificial. Foi a primeira opção, mas apenas as crianças do sexo feminino sobreviveram. Mesmo sendo de um homem imune, não seria possível. Mas uma mulher conseguiu engravidar com sucesso do primeiro homem descongelado, e o protagonista é o segundo. O Reito insiste que quer ir para casa, mas a Soul não permite. O quanto antes começar, melhor. Então entrega uma tela para ele e pede para ele escolher uma mulher. Ele não se sente confortável, não queria fazer aquilo. E para convencer ele a fazer aquilo, eles chamam a sua irmã. Agora ela estava mais velha. Seu irmão também foi congelado. E ele pergunta da Erisa e descobre que ela desapareceu há 3 anos. Ele fica preocupado e tenta ligar para ela, mas não consegue. A Soul entra em uma videochamada, parecia ser a chefe dela, que perguntou sobre o número 2, ou seja, o Reito. Ela pergunta se ele estava ciente da situação e se já tinha começado a sua missão, mas a Soul disse que ele ainda não tinha começado, pois não se sentia confortável, e então ela acaba sendo xingada. A sua superior pede para que ela dê um jeito nessa situação. De noite, o Reito estava no seu quarto pensando sobre a situação, quando a Soul aparece de repente de lingerie. Ela retira, e já sabe, né? Ela queria fazer aquilo com ele, mas o Reito recusa e diz que não consegue, que precisa encontrar alguém, que era a Erisa. A Soul, decepcionada, sai do quarto. Ao sair do quarto, ela se depara com outra mulher, a responsável pelo primeiro homem descongelado. Ela diz que o Rhino, o primeiro homem, já começou há tempos e as duas se bicam por um momento. No dia seguinte, o Soul leva o Reito para uma sala de espelhos e pede para ele escolher uma mulher. Todas as mulheres jovens, bonitas e férteis estão dispostas a ficar com ele. Afinal, existem 5 homens para 5 bilhões de mulheres. Mas o nosso protagonista não aceita. A Soul entende, mas diz que o mundo está em declínio, que precisa que tenha o máximo de filhos possíveis, senão o mundo pode acabar. O Reito diz que se for para ter um filho, vai ser com a Erisa. Então, a Soul faz um acordo. Ele pode esperar contanto que acasale com uma mulher que ela escolha. E no começo o Reito não aceita, mas a Soul diz que o tempo é valioso e não pode perder. Se o Reito realmente quer esperar, ele não vai ceder tão facilmente. Então, o primeiro episódio acaba e caramba, que anime louco. Temos que concordar, né? Ele tem uma nota 6.4 no My Anime List. Não é aquele anime maravilhoso, mas pra quem gosta de um exizão, ele possui bastante cenas quentes. É um anime novo, com cerca de 3 episódios lançados até o momento em que esse vídeo foi lançado. Mas e você? O que achou desse primeiro episódio? Também faria como o nosso protagonista? Me conta aí nos comentários. E se quiser uma segunda parte, curtam e comentem bastante, porque as chances do YouTube barrar os vídeos desse anime são bem grandes. E eu vejo vocês no próximo vídeo.